Olá, meus queridos! Vamos nós novamente para mais um SecreCast. Que prazer tê-los aqui conosco para este momento de uma conversa bem gostosa. E hoje eu já quero adiantar aqui para vocês. Eu tenho certeza que será um daqueles bate-papos que nós vamos ouvir uma vez, ouvi-lo novamente, porque lhes garanto, teremos muitas aprendizagens, muitas reflexões por aqui hoje. Estou assim, olha, com a expectativa bem alta. Vamos juntos? Mas, antes de apresentar a minha convidada de hoje, aquele lembrete de sempre. Estão nos seguindo nas nossas redes sociais, no canal do YouTube? Vamos lá, se inscrevam, curtam os nossos vídeos. Vamos comigo? Dando início, então, a mais um SecreCast. E hoje tenho aqui, com toda alegria, uma convidada muito especial, que eu admiro imensamente como pessoa, como profissional, que já está conosco aí na caminhada do Secre há um bom tempo. E com ela eu aprendo todos os dias. E tenho certeza que esse bate-papo será assim, de muita aprendizagem também. Obrigada, Júlia, por estar aqui conosco para esse bate-papo bem gostoso. Eu quem agradeço, muitíssimo obrigada pelo convite, pelo carinho, pela disponibilidade para que possamos estar aqui batendo esse papo juntas. Delícia, delícia, Júlia. Olha só, esse ano estamos no ano das nossas bodas de prata, né? Já dissemos isso aqui por diversas vezes. E com você eu não faria diferente. Quero muito que você nos conte aqui sobre a sua história, né? Primeiramente, sua formação, os caminhos aí por onde você já seguiu e também a sua história no Secre. Quando que a sua história se encontra com a história do Secre? Há quanto tempo está aqui conosco? Vamos nos deliciar um pouquinho com a sua história? Sim. Há tanto tempo. Há tanto, não é? Há tantos anos. Na verdade, eu vou começar um pouquinho mais lá atrás, falando da minha formação. Sim. Eu me formei, né, em 2007, em Belo Horizonte, na UFMG. E mesmo quando eu estava na faculdade, eu sempre amei esse universo infanto-juvenil. Eu falo muito para os pais, para as outras pessoas com quem eu converso, que a infância e a juventude, a adolescência é um mundo de possibilidades. Com certeza. Né? E eu amo desvendar esse mundo de possibilidades. Eu adoro essa expectativa sobre aquela criança, sobre o vir a ser daquela criança. E a criança é assim. Né? Então, acompanhar isso de perto, para mim, é extremamente gratificante. E aí, então, você está no lugar próprio, né? Sim, no lugar certo. Sim. E em todos os meus locais de trabalho, né? Eu trabalho também em outros locais, eu atendo crianças, estou com crianças no meu dia a dia, porque isso me agrega muito, né? Enquanto profissional. Você se encontrou neste lugar do atendimento a crianças e adolescentes. Isso é muito importante profissionalmente, não é, Júlia? A gente encontrar o nosso lugar, fazer aquilo que gostamos, aquilo que acreditamos, né? E se especializar naquilo, porque quando você tem um nicho de trabalho, você olha para aquilo com afinco e entende que é aquilo que você quer aprender, que é aquilo que você quer se dedicar. Então, desde sempre, assim, desde a minha formação lá em Belo Horizonte, bem novinha, eu me lembro, assim, que eu passei por algumas dificuldades durante o curso, e aí eu comigo que não voltaria, né, que eu queria me garantir enquanto estudante lá da faculdade, e aí eu comecei a trabalhar, nem enquanto estagiária ainda, posteriormente que eu virei estagiária, mas como recreadora numa escola de educação infantil. E aí o universo infantil se abriu para mim, e desde então eu nunca pensei outra coisa, né, e aí eu fiquei muitos anos nessa escolinha, aí eu era monitora, depois virei recreadora, e me formei, trabalhei também num hospital que atendia crianças. Isso, né? em Belo Horizonte. Isso, estudo em Belo Horizonte durante a minha formação. E quando eu me formei, eu voltei para Divinópolis, já pensando também na possibilidade de prosseguir com esse trabalho de atendimentos com crianças e adolescentes. Aí eu passei num concurso da prefeitura, continuei trabalhando com crianças e adolescentes, e para mim ainda não era o bastante. E foi quando fui lá, né, bati na porta do Secre, eu me lembro direitinho, assim,
16 anos atrás, Mércia. 16 anos. Eu me lembro da sua SEC. fala. Que Ai, meu Deus, quando todo mundo você fala isso. Eu lembro disse que a pra Mércia mim falou. isso. Dá aqui, ó, um batedor. Mas é um bom sinal, né? Um sinal de que fica marcado nas nossas lembranças, na nossa memória. E aí eu me lembro que você havia pedido para que eu fizesse um plano de ação. Eu, recém-formada, né? Já estava atuando na prefeitura e eu pensei comigo, poxa. Te botei no aperto, E eu falo isso, Mércia, para todo mundo até hoje, assim, como o SECRE inova. Porque há 16 anos atrás, qual escola tinha um psicólogo? Não tinha. Escola particular? Não tinha. Não tinha. Tanto é que eu não tinha nem referência onde buscar aqui na cidade sobre a atuação do psicólogo escolar. Sim. E aí eu fui me dedicar a estudar, a entender a função do psicólogo escolar, o que abrangia o trabalho do psicólogo escolar. Me dediquei muito, estudei muito, fiz o plano de ação e me trouxe até aqui. Né? Eu me lembro assim, até o que eu escrevi, esse material todo, eu tenho ele em arquivo ainda, porque para mim é uma doce lembrança. É um ponto de partida também, né? De uma história. Até para eu entender assim, onde eu cheguei, o que eu evoluí, o que mudou nessa trajetória, mas a grande demanda, né, do plano de ação, assim, o que eu coloquei lá, é o que eu sinto que eu faço até hoje. E isso me deixa extremamente grata, extremamente confiante de que a gente está no caminho certo. Mas voltando nesse assunto, assim, eu tenho extrema gratidão pela porta que a escola abriu para mim, porque foi num momento em que eu tinha recém-chegado à cidade, né? Por mais que eu seja daqui, eu tinha voltado para cá. E num lugar muito novo, né? Hoje temos outros psicólogos escolares, talvez naquela época não. E aí eu tive que abrir um espaço, construir um espaço. Então isso para mim foi muito benéfico. Isso eu tenho feito uma linda construção desde então, né? Eu fico extremamente questão de reforçar isso aqui. Te digo isso sempre, né? O quanto eu admiro o seu trabalho, a sua atuação e o quanto essa atuação é importante também no contexto escolar, né? Para a equipe, para as famílias também, né, Júlia? Sim. Vamos falar um pouquinho disto? Sim. Desse seu lugar na escola, desse seu papel, quais que são as suas atividades, né? Como você tem contribuído para o processo educacional das nossas crianças e adolescentes. Sim. Mércia, voltando lá, né, nesse ano de 2009, que foi quando eu entrei no SECRE, se para nós foi difícil, enquanto buscar referência teórica do papel do psicólogo nas escolas, por isso mesmo, né, por não haver ali um precedente na cidade, eu fico imaginando para a equipe técnica, quando eu cheguei, né, muita gente não sabia o que fazia um profissional psicólogo. E eu tive que ir construindo isso junto com a equipe ao longo dos anos. E hoje, eu falo isso muito para as meninas coordenadoras, né, e para o coordenador também que nós temos, o quanto avançamos nesse sentido de lugar técnico, sabe? O quanto nós temos confiança do nosso trabalho, o quanto a gente se articula bem, que a gente se envolve bem, que a gente estabelece parcerias. E o nosso trabalho é esse, né? A função do psicólogo escolar é essa, é atuar junto com a equipe pedagógica, né? Que são os professores, a coordenação, inclusive os próprios pais, a comunidade escolar, no que tange a promoção dos alunos. Né, buscando promovê-los enquanto recursos emocionais, trabalhando as questões tanto socioemocionais quanto questões comportamentais. Então, o nosso lugar ali é avaliar, acolher, acima de tudo, e abrir caminhos. Abrir caminhos, voltando lá naquele assunto que eu disse anteriormente, para possibilidades. Né? A criança não é eterno, vira inúmeras possibilidades, né? Exato. E nesse sentido você se torna um apoio não só para a equipe da escola, para as professoras, mas especialmente para as famílias também, né, Júlia? Sim, sim. E eu sinto isso no meu dia a dia profissional, né? Muitas vezes, ontem mesmo aconteceu isso lá no SECRE, ontem à tarde, que estávamos em um atendimento, e eu falo isso muito para os pais, olha, isso não é problema, isso é solução. A gente está aqui para ampliar o olhar, né? Para enxergar além, para buscar ajudar. Não é para falar o que aconteceu de errado, não é para problematizar aquele fazer contexto. julgamentos. Não, né? Muito pelo contrário. E quando a gente vê isso na prática, acontecendo, né? A família acolhendo aquela sua orientação, buscando recurso, lidando com o que é novo, né? Porque às vezes para uma família buscar, por exemplo, um atendimento fora, um atendimento médico, né? Buscar ali atender a um encaminhamento da escola, é novidade. Sim. E quando a gente percebe o quanto a família Porque fica muitas vezes é o olhar da escola
que mostra aos pais uma real demanda, Isso. uma necessidade que não está sendo percebida em casa, Isso. né? Isso. E ali a escola tem esta observação e orienta os pais. Isso. E muitas Acho vezes... que isso não tem preço, né? Não Eu fico tem. me colocando assim, como mãe também, né? Nesse lugar. Acho que não tem preço, porque isso pode fazer, muitas vezes, uma grande diferença na vida de uma criança, na vida de um adolescente, no seu desenvolvimento, né? Quando ali tem o momento certo de fazer, né, as devidas orientações, né, as estimulações quando necessárias. Isso. E às vezes essas estimulações nem são naquele momento necessárias, mas é tão fundamental que a gente oriente os pais que pela mudança de postura dos pais em relação aos filhos a gente já percebe retorno. Sim. E isso é muito gratificante, porque antigamente, na nossa época, né, na minha época, o aluno era visto somente no modelo cognitivo. Sim. Era aquele aluno que ia para a tinha escola, boas notas e o que aprendia não tinha notas. e Português, rendia. matemática, ciência, geografia, Isso. né? Ou era assim ou não era. Exato. Né? Exato. E hoje a gente tem visto cada vez mais um cuidado para que esses alunos sejam vistos de forma integral. Né? Não somente nas suas questões cognitivas, Claro. mas também nas questões físicas e socioemocionais. Sim. E as questões E com socioemocionais são as essas. habilidades que são também tão variadas, né? Isso. Sobretudo com ênfase, né, nesse reconhecimento das emoções e no lidar, né, que a gente chama de autorregulação. Sim. No lidar com as emoções. Então, eu sinto que, nesse sentido, meu papel na escola, assim, modéstia à parte, né, é muito gratificante, porque quando a gente percebe os alunos caminhando nesse sentido do que a gente tem para oferecer, é muito legal. É gratificante, realmente. Ô, Jolie, nesse sentido, né, das questões emocionais, das demandas familiares e dos alunos, você tem percebido alterações ao longo desses anos em tipos de demanda ou em quantidade de demanda? Como que você faria uma avaliação nesse período mesmo que você está na escola? Sim. Mércia, muita coisa mudou. E eu falo assim, de alguns anos para cá, eu tenho sentido uma fragilidade nos limites, nos cuidados, no monitoramento dos pais em relação aos filhos, né? Antes, a gente tem isso conosco, assim, não sei se você viveu isso, eu vivi muito. Os nossos pais olhavam pra gente e a gente já sabia, né? Porque o que era certo e o que era errado era muito nítido. Era muito nítido. Né? Era muito clara, né? As regras eram muito claras, o que podíamos e o que não podíamos também era muito claro. Né? E claro, tudo certo, né? Que naquele momento talvez tivesse um excesso da punição, não é sobre isso que a gente tem falado aqui, porque também não é o que eu acredito. Também, né? Então não é sobre isso, mas é sobre a questão do certo e errado. Né? Hoje eu sinto que às vezes isso vem ser perdido e os desejos dos filhos, eles se sobrepõem muitas vezes ao limite dos pais. Ao limite dos pais. Então isso consequentemente muda as demandas. Sim. E aí, por isso que se faz ainda mais necessário essa orientação aos pais. Porque eu falo muito que eu amo atender criança, mas eu amo também estar com esses pais que são os agentes desse processo. Sim. Que estão ali nesse construindo lugar, junto com essa família, né, as possibilidades de avanço, né, de melhor desenvolvimento das crianças. Mas assim, como educação num todo, né, não só a parte emocional, a parte do serviço de psicologia, o que a gente tem notado realmente no decorrer dos anos é essa mudança de comportamentos, né, de atitudes. Claro que aí tem uma série de fatores que eu acho que a gente gastaria uns 5 Secrecasts aqui, talvez. Já né? Estou aqui pensando comigo, quais seriam esses fatores? Seriam muitos pontos, né? Mas não nos atendo somente a isto, mas a questões que estão aí muito, eu diria que muito visíveis, muito palpáveis, como, por exemplo, o aumento de demandas em questões de diagnósticos, né? Hoje a gente tem um número de crianças e adolescentes com diagnósticos muito maior do que há 5 anos atrás e que, por sua vez, que há 10 anos atrás. O que você pensa sobre isso, Júlia? Eu acredito, Mércia, que isso se deva a uma série de fatores. Sim. Né? Inclusive ambientais. Agora, pensando no contexto da escola, isso muda o todo. Certo. Porque a gente precisa trabalhar ainda mais a inclusão, a gente precisa trabalhar ainda mais um olhar
individualizado para as necessidades de cada aluno. Então, eu falo que nós estamos, enquanto profissional e as demais pessoas com quem eu tenho acesso lá na escola, em constante formação. Por quê? Porque tem chegado muitos desafios para a gente. Ficar paradas, né, no tempo e pensar assim, não, é só disso que se trata, não é mais, né? E inclusive, Mércia, nós conversamos sobre isso essa semana e eu reitero aqui mais uma vez, o quanto esses desafios nos fazem crescer. Sim. Porque o desafio ele chega, né? E aí você que decide o que você faz com ele, né? Ou você se paralisa e aí aquilo ali fica grande, ou você o contorna com aprendizado e aquilo ali fica menor. Hoje é um desafio, né? Hoje nós é um temos desafio. enfrentado, eu digo nós, não o SECRE em si, a educação como um todo, né? Todas as escolas, neste aumento de diagnósticos, né? De crianças com vários tipos diferenciados de diagnósticos e demandas com CIDs, e nós, né, estamos nesse lugar de acolher, de entender e de criar as melhores possibilidades. Mas realmente é desafiador, né, a cada dia. E nesse lugar de entendimento, uma perspectiva que eu tenho é que os critérios mudaram também. Sim. Antigamente nós não tínhamos tantos profissionais dedicados a estudar sobre essas condições. Certo. Muitas crianças passaram desapercebidas, sem um diagnóstico, não porque não tivesse aquelas características, mas porque não foram observadas. Sim. Né? E às vezes com características mais leves e que aquilo ali passou, não foram observadas, né? E hoje a gente tem um corpo clínico, a gente tem uma gama de profissionais, né? Um trabalho multiprofissional que garante um olhar atento sobre essas questões. Sim. Então, eu acredito que isso, aliado a uma maior consciência por parte das famílias sobre a necessidade de buscar um apoio, uma intervenção precoce, faz com que a escola receba esse maior índice de diagnósticos mesmo. E como tudo na vida, a gente tem que ter sempre um ponto de equilíbrio, né, Júlia? Concordo plenamente com você, que o aumento do número de diagnósticos tem multifatores, sendo um deles essa melhoria, né, no processo de aprendizagem, do número de profissionais capazes, né, de realizar tais diagnósticos. Mas também temos que tomar o cuidado para não diagnosticar demasiadamente, com certeza, né? E rotular demais, com certeza. E aquilo que às vezes é apenas uma falta de limite apresenta-se como um diagnóstico. Sim, ou uma etapa do desenvolvimento. Né? Exato. Ou às vezes é fase própria da criança ali e tudo está levando um carimbo também de diagnóstico. Sim. Eu acho que, novamente, é um desafio para a educação ter esse olhar também atento, né? É claro que, assim, chegou o diagnóstico para a escola, não nos cabe questionar, refutar um diagnóstico, mas, enquanto educadores, e nesse lugar que a gente acabou de dizer, que tem um olhar atento, um olhar integral sobre o desenvolvimento da criança, a gente também tem que ficar atentos a este aspecto, você não acha? Com certeza. Muitas vezes eu estou com essa preocupação. É óbvio, o número de diagnósticos aumentou por vários fatores. Mas aqueles que não precisariam ser diagnosticados. A gente tem que ter esse olhar também, né? Sim. Eu falo muito na minha avaliação profissional, porque eu recebo muitas crianças, né? A gente tem um olhar atento sobre elas. O que é o sintoma da criança e o que é o sintoma da escola também. O sintoma da família. Sim. Porque muitas vezes a criança que ganha um CID ou que ganha um diagnóstico, ela pode ser o sintoma da família. A família vai lá e relata aquilo que é a dor dela. Certo. Né? Então, claro que existem casos e casos, não podemos aqui generalizar, mas essa análise cuidadosa, essa parceria nossa com profissionais empenhados em fazer o melhor pelas crianças, é o que vai garantir realmente o sucesso desses diagnósticos e dessas avaliações realizadas. Sim, verdade. Aí é um ponto de equilíbrio mesmo, né? Exato. E de atenção nossa enquanto educadores, e que nunca é demais, o que a gente sempre diz lá na escola, uma parceria com as famílias, né? Esse diálogo aberto, essa troca, né? Como que a criança ou o adolescente se comporta em casa e na escola, né? Este olhar e acompanhamento sempre atento, não é? Mas é isto. E assim, a gente estava falando dos desafios, né, Júlia? Muitos. Como tem aparecido tantos e a todo momento, né? Eu gostaria de fazer um comentário aqui com você de algo que me impactou muito, né? Agora, recente. Acredito que você deva ter assistido também
a uma minissérie da Netflix. Sem querer dar muito spoiler aqui, acredito que a grande parte aí dos nossos ouvintes talvez já tenham assistido, mas a minissérie Adolescência, né? Sim. Por que eu estou abordando isso aqui? Trazendo aí nesse rol de desafios, né? Porque ela envolve a questão familiar, a questão da escola, e não tem como a gente assistir e ficar indiferente, Sim. né? Você chegou a assisti-la? Eu assisti e fiquei impactada. 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 Essa palavra que eu E eu tive senti, também não posso dar muito spoiler aqui, mas eu senti que eles colocaram uma situação grande para que realmente impactasse, para que a gente pudesse rever despertar mesmo esse nosso lugar enquanto família, enquanto sociedade, enquanto escola, sabe? Que lugar é esse de distanciamento com essa nova geração? Sim. Então, a série aborda muito isso de diversas formas, na parte da escola, né, na parte dessa questão dos pais. E sabe o que mais me impressionou quando eu digo sobre estar impactada, Mércia? É porque são pais, naquela série, amorosos. Sim. E aí eu penso, gente, uma família também estruturada, tem muito né? amor pela minha família, mas muitas vezes o amor não basta. Verdade. Né? Só amor não basta, a gente precisa monitorar, a gente precisa acompanhar de perto, porque aquilo ali que eu vi, que você viu, é um recorte da nossa geração. Sim. São os filhos enquartejados, né? Que estão dentro do quarto, que estão... E até um tempo acesso... a gente achava, né? Nós pais achávamos que quando o filho estava em casa, estava tudo bem. Ele estava seguro, mal nenhum poderia acontecer a ele, protegido. Risco nenhum. Ele estaria correndo, ele estava protegido. E hoje podemos, assim, literalmente dizer que o perigo está dentro do quarto. Sim. E ninguém quando vê. A criança está, né, ou o adolescente, está lá fechado dentro desse quarto. E, infelizmente, é a realidade que a gente tem assistido mesmo, né? Famílias muito ocupadas, pais que trabalham o dia todo, muitas outras demandas. E enquanto o filho está no quarto, tá quietinho, tá caladinho, que problema tem? E vai se São criando muitos os problemas, né? abismo entre o olhar do pai, que aí passa a não ser mais acolhedor, sim, e o universo do adolescente. Tem uma parte na série que é sobre isso, né? Assim, quantas coisas os adolescentes sabem sobre o universo digital, sobre rede social, sim, que às vezes nem passa na cabeça do adulto. Exatamente. O A linguagem, os códigos, ele está né, desprotegido nesse universo. E sabe o que me incomoda? Por isso que eu fiquei tão impressionada. O adolescente, Mércia, ele está construindo a identidade dele. Sim. E ele está construindo a identidade dele junto ao meio de rede social, de internet, acessando o que ele quiser, acessando coisas e conteúdos inadequados. Essa tem sido a constituição do nosso adolescente. E quanto mais tem-se esse abismo, mais o adolescente entra num universo nocivo. Né? Então, essa é a minha grande preocupação. Exatamente. Acho que até o nome da série é muito pertinente nesse sentido, né? Vem falar desta fase mesmo, né? Da adolescência. Mas qual é essa adolescência de hoje? Pois é. O que nós sabemos sobre os nossos adolescentes de hoje, né? E eu acho que você é muito feliz quando diz desse abismo enorme de gerações, né? Entre nós adultos e os adolescentes. Da linguagem, dos saberes, das questões emocionais também, né? Sim. Mas, assim, para quem não assistiu, a gente não pode dar muito spoiler, mas eu, né, gostaria de deixar aqui um incentivo a assistirem, que vale a pena, né, para os pais de crianças, pais de adolescentes, assistirem a minissérie, porque são muitos pontos de reflexão. E vale aqui considerar, Mércia, mesmo para quem não viu, mas para mim é a principal aprendizagem, né, o principal aprendizado da série. O que você vai fazer com isso? Eu não falei do desafio, né? E agora? O que eu faço com isso? Não vai ser spoiler, mas só para motivar aqui a quem não assistiu, né? Buscar, porque não vai ser spoiler, porque é logo no início do primeiro episódio. Só contextualizar um pouquinho, né? Às vezes fica muito no ar. Conta a história de um adolescente de 13 anos, né? Que, influenciado por questões diversas, chega a assassinar a sua colega de escola, da mesma idade, basicamente, de uma forma muito brutal, né? Muito, muito impactante, eu acho, dizer isto. E as consequências disso, né? Para a família, para o contexto, para a escola,
o quanto são pesadas, como de fato são mesmo, né? Um assassinato, é a vida de uma pessoa em jogo. Então, qual é essa adolescência que nós temos hoje, né? Quais são os seus valores? Quais são os seus entendimentos do que é real e do que é virtual? Às vezes eu me preocupo muito com isto. Sim. Parece que eles vivem no mundo como se ele não fosse a realidade. Sim. Como se aquilo que eles vivem no virtual é que prevalecesse na vida deles, não é? Sim. Mas eu acho que a minissérie ela traz diversos pontos de reflexão. Talvez o principal, né, seria este. O que é ser adolescente hoje? Sim. Quem são esses adolescentes hoje? E aí é mais um desses desafios. E aí, pais, mães, vocês conhecem o adolescente que vocês têm em casa? Aqueles pais lá da minissérie achavam que conheciam, né, o seu filho. Sim. Tanto é que eles se negavam veemente a acreditar que o filho tivesse cometido um ato como esse. E acredito que, né, qualquer pai aí que esteja nos ouvindo não acreditaria de forma nenhuma que o seu filho seja capaz, ou sua filha, seja capaz de um ato como este. Mas e aí? Sim. E se acontecer algo, talvez nem tão grande, mas algo que seja parecido? E o que nós vamos fazer com isso? Mas por isso que eu digo que o principal aprendizado, para mim, foi essa necessidade de um olhar atento sobre essa adolescência, sobre monitorar, sobre estar junto. Eu ouso falar para os pais, olha, esse cuidado, ele precisa vir revestido de proteção. Sim. Se o seu filho sentir que ele estiver protegido sob o seu cuidado, a tendência é que ele vá aderir. Exatamente. Né? Ele não pode vir como punição somente, porque senão o adolescente rejeita. E não aceita muitas vezes. Então, não é sobre olhar ou não olhar. Faz-se necessário a presença dos pais. Os adolescentes, eles não têm maturidade, inclusive, biologicamente falando, para se organizarem e terem crítica a respeito dos riscos que a internet oferece. Certo. Então, cabe aos pais estarem do lado. Como isso vai ser feito é de um jeito construído, não é de um jeito imposto. Eu gosto muito de dizer isso para os nossos pais lá na escola, de adolescentes, mais do que de crianças, é claro. Quando eles falam assim, às vezes, mas eu não posso pegar o celular do meu filho, que é invasão de privacidade. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como zelo. Sim. E eu falo isso para os pais, não é. Sim. Ele tem 12, 13 anos, ele não tem que ter privacidade de pai e mãe, não. Com certeza. Por causa exatamente Concordo. disso que você acaba de relatar. Ele não tem nem maturidade, nem discernimento, muitas vezes, para saber exatamente o que é certo, o que é errado. Então, um pai que escolhe, né, deixar o filho ter redes sociais, ter acessos à internet, não é invadir a privacidade, é obrigação. É obrigação do pai e da mãe ter esse acompanhamento, ter esse olhar atento e da forma como você diz, não confrontoso, né? Não conflituoso na família, mas que seja de proteção, de zelo, de acompanhamento, mas é obrigação dos pais. Sim. E aí a gente volta lá naquela sua fala inicial, quando você traz que muitas vezes as vontades das crianças e adolescentes estão prevalecendo em relação às regras, não é? Ô, Júlia, e uma coisa que, assim, também é muito importante que a gente diga sempre aos pais. Regras familiares são extremamente necessárias. Com certeza. É o que sempre foi dito. Educar com regras é zelo, é amor. Sim. Quando você educa sem nenhuma regra, não é educar, é desleixo. É negligência. É negligência. Exatamente. Você não está cumprindo as suas obrigações. E você não está garantindo os direitos reais dessa criança e do adolescente que precisa dessa condução. E aí hoje eu acho que é assim, a palavra ela é muito forte. A gente tem aí os influencers, né? Digitais. E aí eu gosto de dizer para os pais. Quem tem que ser o influenciador do seu filho? É você. É a mãe, é o pai, é a família. Não. Aí você vai abrir mão desse lugar, que é de direito seu, e ceder esse espaço para um influencer, que muitas vezes fala coisas ali em função de uma marca, de uma venda que ele tem que fazer, mas isso vai ficando na cabeça das crianças. E o adolescente vai consumindo aquilo ali, vai comprando sem essas ideias. Uhum. Mas cadê o pai e a mãe? Sim. Nesse lugar
de ser o real influenciador dos filhos, né? Então, eu acho que a própria palavra dos influencers, ela é muito forte. Porque é isso que eles fazem. E isso é tão real quando você aponta essa questão e a gente percebe num contexto mais abrangente, que há uma fragilidade, não só do vínculo, quando eu digo desse abismo, há uma fragilidade dos valores, dos limites, do que é certo e errado, das regras da casa. Sim. E aí a criança, o filho, muitas vezes tem dificuldade de internalizar. Um exemplo claro disso é o que aconteceu conosco enquanto escola, não só enquanto SECRE, mas enquanto a nível nacional, que foi a questão da proibição do uso do celular na escola. E aí eu fico questionando que foi preciso uma lei de âmbito nacional para garantir aquilo que muitos pais já queriam que acontecesse. Verdade. Que foi o quê? Não deixar os filhos levarem os celulares para a escola e não conseguiram bancar. Por quê? Aí aquilo que os pais não conseguiram bancar, foi necessário uma lei nesse lugar. Exatamente. E mostra mais essa fragilidade dos naquele pais. lugar do que eu já manifestei aqui, porque muitas vezes o desejo do filho se sobrepõe ao limite do pai, e aí a situação se perde. São os reizinhos, né, de casa que a gente tem. E aí você percebe que quando a gente passa pelo filme, pela lei, pelo uso de telas, tudo está girando em torno da mesma coisa. Da mesma. Que é a questão da dinâmica familiar, do olhar atento que a gente precisa ter pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Sim. Então, assim, é um caminho que a gente precisa realmente se debruçar sobre ele para estudarmos e avançarmos em relação a isso. E aí muitos pais que, no lugar de dar um limite, determinar uma regra, ser claro, ser firme nisto, é mais fácil delegar, né, para um influencer, entregar uma tela à criança. Nossa, isso hoje é tão visível, né, Júlia? Aí com as crianças menores até. Tá dando uma birra, tá não sei o quê, entrega o telefone. Sim. Aí ele fica ali, tempo ali num vídeo, extasiado. A gente sabe de todos os problemas que isso traz para o desenvolvimento infantil, né? E o pai também sabe. O pai também sabe. Só que ele não consegue reverter. É isso. Ele não tem esse pulso. Vou me atrever em dizer dessa maneira. Esse pai, essa mãe não tem um pulso de dizer para o filho. Não pode. Isso não pode. Não só não tem um pulso, como também, muitas vezes é mais cômodo, né? É mais fácil. Porque se eu tiro o celular, se eu tiro a tela, né? Tô falando do celular, mas a tela da vida de uma criança, eu tenho que pôr algo no lugar. Eu tenho tempo. Eu tenho um tempo para essa criança. Eu posso sentar no chão, brincar com ela. E aqui, olha, eu lanço aqui um desafio. Acredito, a não ser que já esteja aí no nível de vício e tudo, mas eu acredito que não tenha nenhuma criança que prefira a tela do que o papai e a mamãe sentados no chão, brincando com ele, dando atenção, uma atenção real ali, uma presença real. Eu acredito que não tem uma criança que vai escolher a tela no lugar dos pais. Também. Não é? Concordo. Só que, infelizmente, não é o que a gente tem assistido. E é uma questão, Mércia, que se a gente considerar, ela é multifatorial. Claro que há muita responsabilidade dos pais, mas se você for pensar, é de todo um contexto. É de uma sociedade da era da pressa, que tudo tem que ser muito rápido. Então urgência. Todo mundo tem que trabalhar muito. E tem a era do consumismo, então todo mundo tem que ganhar muito da dinheiro. intolerância, né? Se não for do meu jeito, se não sair desse jeito não tá bom. Isso. E fico intolerante, aí ansiedade, aí irritabilidade. E, como você disse, as crianças são os sintomas disso. Sim, né? Sim. E aí a gente Desse volta lá na questão todo. desse diagnóstico, né? Que lugar é esse desse diagnóstico? Né? Que função que esse diagnóstico ganha? Dentro de uma família, dentro de uma escola? Não que eu seja contra, porque muito pelo contrário. O que a gente já percebeu de benefícios, com de intervenções precoces, etc. Exatamente. Mas a gente precisa entender e fazer essa associação. Né? Então, eu acho que são várias às vezes questões. o diagnóstico vem também para... mas também é porque tem isso, né? Isso. Mas também ele é TDAH. E aí eu me isento mas dessa também ele é responsabilidade. autista. Então, não tem o que eu fazer. Sim. Né? Ele já está ali posto nesse lugar. Mas sempre tem o que fazer, né, Ju? Com certeza. No processo de educação, no processo de acompanhamento dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos educandos, né? Sim. Aqui trazendo também para o lugar da escola, né? Não só dos pais, como eu disse agora há pouco. Tem que ser sempre uma parceria. A escola também tem o que contribuir com tudo isso. E aí você disse a questão do uso do celular.
Eu, pessoalmente, já disse isso aqui em outro Secrecast, eu fiquei extremamente feliz. Porque era algo que eu já queria fazer. E o que virou né? a nossa escola agora? Né? Quando a gente sai nos recreios, as crianças jogando baralho. Essa semana... Tem barulho no recreio. Olha, tem barulho, tem jogos, tem bola, tem conversa! Viva! Sim. Eu chego emocionada. Os nossos adolescentes estão conversando uns com os outros. Tem rodinhas, Júlia. Eu, inclusive, chamei um dia desses a Dani, a Tati, né? Nossas coordenadoras da manhã. E fiz uma observação com elas. Não sei se você viu isso lá na escola. Nós compramos vários bancos novos. Aqueles bancos que ficam nos corredores. Sim. Que é mesmo para esses momentos, né, do intervalo. E aí, no início do ano, eu achei que estava faltando banco. Que precisava ter mais banco. Aí encomendamos, mas acho que foram 10 bancos lá. E espalhamos banco pela escola toda. E aí, eu passando, vários bancos vazios, desocupados. E muitos adolescentes sentados no chão. Eu tô sentindo, mas não é possível, uai. Que mal há com o banco. Mas aí eu fui entender, porque eles estão sentados em roda. Sim. Olha que lindeza! Adolescentes sentados no chão, em roda, fazendo, sabe o quê? Conversando. Isso é lindo de se ver. Sim. Né? E às vezes aquele adolescente que a gente nem ouvia a voz. Nem ouvia. Porque ficava ali no uso de telefone. Então, não interagia, né? Não criava vínculos, nem amizades. Aí, é aquilo que eu disse agora há pouco. Milhões de amigos virtuais, mas não tinha ninguém com quem conversar no recreio. Sim. Isso é certo? Ô, gente, não é. Não tem quem me convença que era certo, né? Uhum. Então, é uma alegria mesmo. Sim. A gente ver essa retomada. Conseguiu, trazer isso com leveza. Com leveza. Né? Então, a partir do momento em que todo mundo se consolidou nessa proposta de que não há mais a possibilidade do uso de telefones... Tanto é que a gente não está tendo problemas. Não temos. Ô, Júlia, não tivemos celulares recolhidos ainda. Pois é. Olha, e muito pelo contrário, a gente já viu os benefícios, né? Muito. Quando você fala desses adolescentes sentados em roda, nos remete à nossa infância, onde não tinha nada disso. Exatamente. E nós éramos muito felizes. E que estava tudo bem, né? Estava tudo bem. Estava tudo bem. Mas eu não tenho certeza disso que eu vou dizer ainda não, mas eu tenho já uma leve impressão de que eles próprios estão felizes e aliviados. Concordo. Aliviados. Claro que ainda tem um outro mais marrento que está dando, né? Se a gente perguntar a eles vão dizer que não é isso, não. Mas eu acho que eles estão se sentindo mais leves. Sim. Porque ali acaba que o celular era um escudo, né? Eu não tenho que conversar com ninguém, eu só olho para minha tela. Sim. Eu não tenho que dar conta desse social. Eu não tenho que dar conta de estar ou não com alguém, porque eu já estou com a minha tela. Eu não tenho que me haver com isso. Não tenho que me haver com isso. E agora ele está vivendo vida real. Sim. Que lindo, né? Isso é lindo, isso é lindo. Com certeza. Por isso que eu falo, Mércia, estar com crianças e adolescentes é um mundo de possibilidades. É verdade. Quem imaginou que isso fosse acontecer assim, de forma tão limpa, tão clara, tão leve? Eu mesma fiquei extremamente preocupada antes do início das aulas, né? Pensando assim, não, vai ser o caos. Os adolescentes vão detestar. E, para minha grata surpresa, foi muito melhor do que isso. Mércia, o que isso nos ensina? Que muitas vezes o que o adolescente quer é regra. É regra. É regra. É regra. Eu tenho certeza disso. Ele quer regra, ele quer ser reconhecido no seu lugar, sim, né? Ele quer ser amado, sim, ele quer ser visto. Sim. Mas assim é a humanidade, todos nós queremos isso, né? Com certeza. Na adolescência é porque tudo ali é mais intenso. Mais aflorado. Mas é o que nós todos queremos, não é? Sim, com certeza. Isso, né? Isso mesmo. E é por isso que eu gosto tanto de conversar com você, aprendo muito, sempre. É recíproco. Obrigada. E tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão curtir bastante, né? O que nós pudemos conversar aqui. Mas eu queria ainda te pedir para que você deixasse aí, né? Um recadinho para os nossos pais, para os nossos alunos também, né? Ou para todos os nossos ouvintes sobre esse seu trabalho, quanto, né, você está ali disposta a contribuir e de que forma eles podem fazer para te acessar também. Acho que isso é importante. Então, eu me coloco à disposição, né? Desde sempre, eu falo isso muito para os pais. E é interessante ressaltar aqui, Mércia, que eu faço um trabalho multifacetado.
É verdade. Né? Porque assim, a gente está ali desde com os bebês, a educação infantil, fundamental, e até com o trabalho com o ensino médio. E esse trabalho de várias facetas, ele se dá de diversas formas. Então, por exemplo, a gente tinha o nosso grupo de pais e agora a gente está querendo inventar, né? Esse grupo que é riquíssimo. Júlia, eu vou te falar, viu? Sempre amei esse trabalho, né? Eu me lembro, Mércia, que às vezes nós avaliávamos os nossos grupos de pais, porque que ele se perdeu um pouco na pandemia, porque tudo ficou muito digital, né? Mas ano passado mesmo nós fizemos um que foi lindo com a educação infantil. A Fabrícia Fono fez conosco, com a Claudilene, coordenadora. Mas o que acontece? Eu gosto muito de orientar pais, porque estar com os pais é abrir um caminho para o desenvolvimento dos filhos. Com certeza. Então, isso é muito rico. Então, a gente teve ali o nosso grupo, né, que agora a gente tem retomada aí com essa proposta. Eu faço um trabalho bacana com o 5º ano, que é lindo também. É um excelente trabalho que se chama Caminhos do Crescimento, é um projeto que trabalha questões relacionadas à afetividade, a respeito, ao olhar para o outro. Só para contextualizar para os ouvintes. É como se fosse aquele antigo trabalho da nossa época, do Albinho, de puericultura, né? De desenvolvimento humano, né? Sim, e é um projeto aliado com a aula de ciências, né? Porque eles aprendem reprodução humana. Então, é tudo questões muito emocionais, é tudo muito sexualidade. Articulado entre eu e a professora. Para quê? Para que os alunos recebam as informações da forma mais assertiva possível. Claro. Porque se eles não recebem informações de confiança dentro da escola, a internet vai ser o lugar deles e distorcidamente muitas as vezes, informações. Né? Isso. E olha o tanto que é bacana, tudo no seu tempo, né? Isso é um trabalho já pesquisado e tudo que é importante que seja realizado nos quintos, em função da idade, né? E um outro trabalho que também é a menina dos meus olhos, vamos assim dizer, é o trabalho de orientação profissional. Esse é importantíssimo também. Com os alunos do ensino médio, né? E a gente tem um retorno super positivo. Inclusive, eu assisti um podcast dos próprios alunos mencionando sobre foi verdade. a eficácia desse trabalho, sobre o quão importante isso foi para eles. E é um trabalho que a gente faz com rodas de conversas, com testes, com atendimentos individuais, sempre visando o quê? Que o aluno se conheça, que ele conheça a realidade dele, os limites, os valores e conheça o mercado de trabalho. Para que ele possa fazer uma relação sem que eu diga, sem que a família diga o que ele precisa escolher no sentido profissional. Que sejam escolhas assertivas. Consiga fazer uma escolha clara, com consciência e responsabilidade. Então, é um trabalho assim que me deixa muito agradecida, né? Que me deixa extremamente feliz por ver mesmo o retorno que ele me dá a nível de escolhas, de engajamento dos alunos em relação a ele. Mas voltando, né, ao assunto, não somente com esses trabalhos, estou lá na escola de terça a sexta-feira, né, então os pais podem me procurar, eu fico lá na escola terça e sexta de manhã, quarta e quinta-feira à tarde, mas mesmo que eu não esteja lá, eu tenho muitos braços na escola, né, que são as meninas coordenadoras, o coordenador, então podem falar para eles, acessá-los, eles têm acesso à minha agenda, né? Então eu estou na escola à disposição para que juntos a gente possa caminhar nesse sentido de promover os nossos alunos. Que bom. Eu acho que é muito importante aos pais saberem disto, que eles têm com quem contar, né? Sim. Que a escola oferece esse serviço da psicologia para eles e como você acabou de exemplificar aqui, para todas as idades é pertinente. Sim. O ser humano é isso mesmo. Em cada fase é uma demanda, né? Então você atende e orienta tanto aos pais quanto às crianças menores, os dos quintos anos, enfim. Todos estão ali sob o olhar atento do seu trabalho e o trabalho da equipe como um todo, né? E faço com muito amor, muito mesmo, assim. Sabemos. Eu me dedico todos esses anos a fazer esse trabalho com muito carinho, né? Eu estudo muito, eu tento ser a melhor profissional que eu consigo nesse momento, porque eu sei que é esse o lugar que eu quero estar. Muito bom, muito bom. Quero ocupar. Júlia, quero então agradecê-la por ter aceito esse convite para o nosso bate-papo, mas especialmente agradecê-la por fazer parte da equipe do SECRE, né? Há tantos anos, como você disse, e que seja ainda por longos anos, né? A sua permanência, o seu trabalho, né? A sua pessoa, a sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço.
a você, né, a toda a equipe, pela confiança no meu trabalho, inclusive aos pais, por acreditarem nessa proposta e sigo na confiança de que juntos a gente vai fazer um excelente trabalho, assim como a gente já tem feito. Isso mesmo. Muito obrigada. E a vocês, nossos ouvintes, muito obrigada por participarem aqui conosco de mais um bate-papo, o nosso SecreCast. E fiquem sempre ligados. Aos sábados pela manhã, SecreCast no ar. Bye, bye. Até o próximo.